Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Bem-vindos ao 20º Campeonato Mundial de Futebol. Como na véspera de qualquer grande espetáculo, a 2 dias da estreia, impera o nervosismo, a excitação. Ainda é cedo para classificar qual das Copas do Mundo teve os preparativos mais agitados. Não existem parâmetros para aferir emoções, mas com as manifestações de junho de 2013 a junho de 2014, o Brasil candidata-se ao título máximo em matéria de tensões, o que não chega a ser negativo, já que a existência do contraditório é próprio das sociedades evoluídas. Desastrosos seriam os motins, o desrespeito aos compromissos internacionais, agressões às regras elementares de hospitalidade, o protesto gratuito, autodesmoralizador. Pergunta-se, ao completarem-se os 84 anos de Copas, vamos conseguir nos apresentar ao mundo como uma sociedade minimamente eficiente, capaz de planejar, realizar e completar grandes empreitadas? Além de fazer bonito nos esplêndidos gramados, continuaremos a merecer o ranking de emergentes, junto com os gigantes como a Índia, a China, a Rússia e a brava África do Sul? Quem vai responder é o time de craques do jornalismo internacional que reunimos aqui no estúdio em depoimentos gravados com mais de 20 Copas de futebol em seus currículos. Ao meu lado, nos estúdios da TV Brasil, no Rio de Janeiro, o inglês Tim Vickery, da BBC, o italiano Emiliano Guanella, da Sky Itália e La Stampa de Turim, e o poliglota alemão Ralf Itzel, que geralmente trabalha para a mídia europeia. O brasileiro é muito bom, ele sabe se virar, sabe improvisar, que é muito bom no futebol. Por isso eles ganham tantos títulos, porque eles são rápidos. Naquele momento, alguém tem uma ideia espetacular, como driblar, como fazer jogo de cintura e vai. E para um evento como Copa do Mundo ou Jogos Olímpicos, isso é muito problemático, porque você precisa planejar essas coisas há 5, 7 anos. Então, o brasileiro deixa tudo para a última hora e acha que ele se vira naquele momento. Isso é verdade, porque chega a Copa do Mundo, tudo vai dar certo. Infelizmente, acho que eles abusaram muito desse improviso, porque tudo bem, no campo, dentro do campo, é muito legal de ver improviso, faz parte do estilo do futebol, da alegria da seleção, mas fora do campo acho que deveria ter um enquadramento maior para preparar as coisas e para também ter um legado maior. Não é questão de ter um estádio pronto 6 meses antes da Copa, é também deixar um legado para a população. Eu acho que até vai ter menos turistas na Copa do Mundo e Jogos Olímpicos do que no Carnaval. E ninguém esperava por isso também, porque em todos os grandes eventos no mundo sempre se escuta dos políticos: não, isso vai aumentar o fluxo de turistas, isso vai provocar mais turismo, mas acaba não sendo. Eu acho que eles estão preparando bem, mas eles estão preparando muito na hora, né? Gastando mais do que no início tinham falado para gastar. Eu acho que os principais problemas durante o evento podem ser também relacionados com a violência, né? Mas eu acho que não vão ser problemas que não estejam além do dia a dia do povo brasileiro vive, né? Alguns podem ser que tenham assaltos, questão do trânsito também. Principalmente eu vou ficar bem focado com o lado social dessa Copa, para saber o que está acontecendo, o que está rolando nas ruas, nos protestos, igual o que eu fiz para a Copa das Confederações. O único jogo
de Copas do Mundo entre a Alemanha e Brasil, foi 2002. Eu me lembro, eu estava em Parintins, cobrindo o Bumba Boy, Festival Bumba Boy. E eu era o único alemão em Parintins. Tinha, não sei, 50 mil brasileiros. Para mim não foi muito agradável, porque eles me obrigaram a segurar uma bandeira brasileira, a tirar uma foto que saiu na capa de um jornal em Manaus. Mas tudo bem, faz parte. Tive a sorte do ano passado já viver a final da Copa Confederações no Maracanã. E eu já fiquei, queria me esconder, desaparecer, porque já no primeiro minuto que eles já começaram cantando o hino nacional, eu fiquei, isso não vai dar certo. A gente já está perdida desde o primeiro momento. Foi muito emocionante, eles deram uma energia incrível para a seleção e nesse momento eu sabia que a seleção já tinha botado a mão, uma mão pelo menos na taça e com certeza vai acontecer de novo na Copa do Mundo. Isso é uma força a mais que não dá para negar porque faz muita diferença e com essa energia a mais a seleção é o grande favorito e não vejo como eles podem perder de uma seleção como a da França justamente com essa força do público. Apesar de eu ter meu coração dividido porque eu estou morando aqui também no Brasil e gosto muito do Brasil, se fosse um encontro Espanha-Brasil eu vou ter que torcer pelo meu país, pela Espanha. Ganhar do Brasil aqui no Maracanã seria fantástico, seria um feito histórico que não tem comparação. Acho que não vai rolar esse jogo porque se rolar vai ser na final e eu não vejo a França chegar até a final. Se acontecer, porque tudo é possível com essa seleção francesa, eu acho que vai ser complicado para a seleção brasileira porque a França é o carrasco do Brasil há muito tempo. Eu ficaria um pouco chateado de ver a França ganhar do Brasil se acontecer, porque meus amigos brasileiros vão ficar meio revoltados e eu prefiro conservar essas amizades que ver a minha seleção ganhar, a verdade. Tim, vamos começar com você. Você é o decano aqui não sei, em idade sou eu, mas... Chegando lá. Em experiência futebolística é você. Como é que você compara os preparativos, o clima desta Copa, a 20ª Copa, né? Com as que você já cobriu, não só Copas do Mundo, mas Copas regionais, continentais? Eu vejo na forma seguinte, eu acho que normalmente a Copa do Mundo é um mecanismo através do que o Brasil se apresenta para o mundo por motivos positivos. Durante um mês, cada 4 anos, o Brasil é aquele país que todo mundo quer ser. Todo mundo tem inveja do Brasil, porque o Brasil ganha ou até perde com certo estilo. Agora, este ano, em função dos erros, os grandes erros cometidos na organização da Copa, o Brasil, com uma visibilidade inédita, através da Copa, está aparecendo por motivos negativos. Isso dá à Copa uma força muito especial, é uma força até imprevisível. A gente não sabe exatamente como vai ser o clima das ruas no próximo mês. Emiliano Guanella, qual é a sua apreciação inicial? Os detalhes depois vamos ver. Sobre os preparativos. Como é que o Brasil... qual era a imagem que você tinha e como é que o Brasil está se saindo? Bom, eu acho que a Copa do Mundo é um pouco um termômetro de vários indicadores sociais, econômicos e políticos do Brasil. Como bem falava Tim, é um momento onde um país se mostra. Eu lembro muito Itália 90, eu nessa época morava na Itália. Os políticos italianos prometeram coisas maravilhosas e ficaram em estádios bonitos, mas ficaram em rua sem acabar. Aliás, o único estádio que foi feito em Bari, porque o presidente da CBF italiana era de Bari, então fiz o estádio para ele. Os outros estádios foram só reformados, sobrefaturados, enfim. Mas depois, quando começa a Copa, agora está começando, o povo está ligado no sucesso da seleção. Na Itália, os italianos ficaram até a semifinal, essa maldita semifinal, a Argentina de Maradona em Nápoles eliminou a Itália, então se esqueceu. Eu acho que muito vai acontecer assim. Digamos, as protestas tivemos, os erros estão, os problemas estão, o dinheiro foi gastado mal e muito,
mas agora todo mundo está super animado com o que vai acontecer com a seleção. E acho que aí vamos ver quanto a rua voltará a ser protagonista, dependendo do resultado esportivo. O que é uma pena, porque o que aconteceu, o que foi feito mal, e tem que julgar por isso. Não tem nada a ver com os que fazem os 23 meninos de Felipe Scolari. Rafa, e a sua visão, o seu diagnóstico? Na hora sai, né? Como se fala no Brasil, na hora vai sair. Os dois falaram, obviamente, nos preparativos tinha muitos erros, mas agora vamos confiar que o povo brasileiro vai mostrar a riqueza que ele tem. O que Deus é brasileiro. Deus é brasileiro, então deve sair essa Copa e confio na capacidade do povo brasileiro de fazer uma bonita festa, de acolher as pessoas bem. Não de esquecer os problemas, não dá para esquecer. E se tiver manifestações, obviamente dá para entender. Vamos torcer que as manifestações não virem violentas, né? Isso é o problema, que muitas vezes as manifestações estão instrumentalizadas e viram violentas. Se tiver manifestações pacíficas, bem-vindas, né? É até bonito, né? E dá para entender. Mas seguramente agora que a Copa começa, esse entusiasmo pelo futebol vai superar o resto, pelo menos por umas semanas. E eu também espero uma Copa do Mundo fascinante, né? O Brasil é um país extremo, muito diferente aos que europeus conhecem. O Brasil é um país imenso, é um continente, né? Para um europeu é difícil imaginar que ao mesmo dia vai poder se jogar um jogo em Porto Alegre em 0 graus e um jogo em Manaus com 40 graus. Para um europeu isso são outras dimensões. É um país tão grande e tão imenso que também é difícil de organizar, né? Poderia ter sido organizado melhor, mas também tem mais dificuldades. Eu vejo muito artigo comparando o Brasil com a Copa do Mundo na Alemanha, na França. Não dá para comparar. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. O Observatório da Imprensa está de volta. Nesta edição, conversamos sobre a preparação do Brasil para a Copa, que começa daqui a 2 dias. Timo, outra vez? Quero mais. Manda aí. Você acha que esses 23 rapazes, com a equipe de estrategistas que nós temos, vão conseguir de reequilibrar, digamos, essa balança desfavorável inicial, não é? A Copa é uma coisa cruel. A Copa é muito cruel. Pode estar ganhando. Lembra 50 o time estava vencendo 6-1 e tal. 15 minutos malvados, é suficiente. Uma das minhas preocupações para a Copa, o que acontece caso o Brasil for eliminado cedo. Porque aí eu acho que... Guilhotina. Que normalmente, quando o Brasil sai cedo da Copa, milhões se desligam. Parece que a coisa acabou. Agora, este ano, o meu medo é que uma decepção com o desempenho dos 23 do Scolari possa inflamar ainda mais a dissatisfação com a maneira que a Copa foi organizada. E nos oitavos de final poderia, teoricamente, já acontecer, porque o Brasil vai se cruzar com Holanda, Espanha, Chile, times fortes. Muito fortes. É muito difícil ganhar uma Copa do Mundo, né? Tem 32 seleções, não podemos falar que 31 seleções são perdedores. Para mim, o mais importante é deixar um futebol bonito. A Alemanha, em 2006, não ganhou a Copa do Mundo, mas apresentou outro estilo de jogo, convenceu
os alemães e ganhou corações, não ganhou a Copa, ganhou corações. Agora os brasileiros são muito extremos, aqui só é a vitória. Se você fica segundo, já é perdedor. O futebol não é na ciência perfeita, ninguém sabe o que vai acontecer, só sabe que quando a Alemanha joga, perde com a Itália. Isso sim. Mas falando de Alemanha, me lembro agora que a Copa da Alemanha, como foi bem sucedida no sentido de apresentar para o mundo uma Alemanha diferente daquela imagem. Isso foi perfeito. Foi perfeito. Também o tempo foi perfeito. Nós sempre falamos que o Franz Beckenbauer, ele até conseguiu tempo bom para a Alemanha durante 6 semanas. Porque meteorologia. Uns dias antes da Copa estava chovendo, estava tempo gris, feio, e quando começou a Copa, ficou sol durante todas essas semanas, e os jornalistas internacionais, os turistas internacionais gostaram muito da Alemanha. A maioria das coisas funcionaram bem, né? Também tinha coisas que não funcionaram. Eu lembro que estava uma vez tentando chegar a Munique desde Frankfurt e o trem estava muito atrasado, então também na Alemanha tinha alguns problemas, mas globalmente foi uma Copa muito bem feita, muito bonita, e efetivamente a Alemanha mostrou uma imagem diferente, até perdendo essa semifinal contra a Itália. Sim. Foi um espetáculo. Mas foi bom, tipo, os alemães que não ganharam e que mesmo assim depois tinha ainda esse jogo pelo terceiro posto que a Alemanha... Então, concretizou a ideia de uma Alemanha muito mais simpática. Exatamente. Que a gente está vendo comigo. Exatamente. Não, você é o alemão mais brasileiro que apareceu por aqui. Emiliano, vamos entrar num terreno que é extremamente perigoso e muito importante. A parte de tecnologia, porque hoje, infelizmente, não adianta ter uma boa voz para fazer uma narração, para fazer um comentário ou um bom texto. Você depende hoje de um emaranhado tecnológico e quanto mais você favorece a tecnologia, o nível de exigência é maior. É problemática. Eu estive visitando não todos os estádios, mas quase, porque cobria a Copa das Confederações, então viajei no estádio onde jogava o Brasil, fui a Manaus, onde vai ter o jogo entre Itália e Inglaterra. Manaus, aliás, é uma sede muito particular, porque era a sede mais longe, mais difícil, mais problemática. É uma sede que tem jogo muito bonito, vai ter jogo muito bonito, e vai ter seleções importantes, Itália, Inglaterra, Estados Unidos e Portugal. Agora, fazer um estádio no meio da nada vai comportar não só problema de mobilidade urbana, mas problema de comunicações. Então, no estádio onde eu fui, não só o 4G, mas às vezes a linha telefônica. Quer dizer, a linha telefônica. A linha telefônica, porque você tem um lugar onde não tinha nada, você de repente tem 50 mil pessoas, onde todo mundo tem um celular, e quase todo mundo está usando para mandar uma foto, mídias sociais, tem um 3G conectado. Então, essa é a grande aposta. Essa é outra das razões por qual talvez tivesse sido melhor fazer uma Copa de 8 cidades, mais pequena, em cidade onde já existia a estrutura. E essa grande aposta também com o legado, é dizer, as melhorias tecnológicas de comunicações, se tem, vão ficar depois da Copa, é dizer, vai ser mais fácil, por exemplo, ter internet. Em Manaus chegou o 3G, a internet em Manaus era mais problemática. Mas essa rede vai potenciar só para a Copa e depois vai ficar a benefício das populações. Acho que a tecnologia e a comunicação vai ser outro grande desafio dessa Copa. Tomara que tudo vá bem. Tim, como é que... A BBC é muito caprichosa nessa questão de tecnologia, dos detalhes, né? Como é que a BBC está encarando aí esses preparativos tecnológicos? Eu conheço o chefe da produção da televisão da BBC. Ainda bem que ele é careca, porque senão ele teria arrancado... Ele já é conhecido que em alguns dos estádios a qualidade da transmissão da televisão vai ficar abaixo da qualidade normal, porque não tem tempo para fazer tudo. E a gente está falando de uma organização como a FIFA, que ganha a maioria do seu dinheiro justamente vendendo os direitos da televisão. Então, o fato que a FIFA até está falando, olha, em alguns estádios não vai ter todas as facilidades da produção, é uma mostra do atraso da organização.
A sede de Curitiba quase foi cortada em fevereiro. Eu estava numa conferência de imprensa com Mário Petralha, que é o presidente do clube Atlético Paranaense, que é o dono do estádio. Ele falou que quando entrou no processo, ele não tinha muita noção de quais vai ser os exigentes, de como o clube teria que gastar. Eu acho que isso é um pouco emblemático do fato que, em vários sentidos, o Brasil, cidades no Brasil, entraram em acordos para fazer a Copa sem pensar, sem medir. No dia seguinte. Isso. Agora, também vai ser uma Copa do Mundo fascinante, porque não vai ser perfeita, né? Eu gosto disso. Quer dizer, é mais futebol, né? Não, mas também vai ter chuvas bíblicas. Algum dia vai ter atraso de jogo, talvez. Vão acontecer várias coisas que não estão previstas e óbvio que não tudo é bom, mas eu acho que isso também é uma parte que não tudo na Europa somos muito escravos do tempo. Não excusa o atraso que o Brasil tem, né? Tudo. Mas na Europa é tudo, tem que estar assim, não chega 10 minutos tarde, já é um drama. É demais, entendeu? Aqui é demais do outro extremo. Mas muitas pessoas vão aprender paciência aqui no Brasil. Não, e sobretudo, nós somos craques em matéria de improvisação. Né? Então, de repente... Isso faz umas semanas na convocação do Scolari, eu passei o meu credencial tarde. Já estava, o prazo já estava aí, eu liguei para o chefe de imprensa e ele foi super simpático, brincou, 30 segundos já brincou, falou, na Alemanha não poderíamos fazer, né? Mas aqui se dá um jeito. Daí eu falei, por isso eu gosto de morar aqui. Né? Qual é o clima na Itália, na Suíça, na Espanha, onde você cobre muito, e na Inglaterra? Eu posso falar, no meu caso... Já a equipe de televisão, os mídias que vêm cobrir, por primeira vez já pensam numa doble cobertura. O estádio, o futebol e a rua. Essa é uma coisa que dos tempos da Argentina 78 não se fazia. Quer dizer, saber que um dos teatros para cobrir vai ser eventuais manifestações, eventuais protestos. Então, e também uma preocupação para explicar ao Brasil. Brasil por muito tempo foi uma ilha na Latinoamérica, é um objeto de tópicos errado, pensar que todo o Brasil é uma praia, uma menina, um carnaval. O Brasil já saiu, por sorte, é um grande país, uma grande economia, não emergente, uma grande economia, e tem tanto interesse também na Itália, que é um país em crise, em fazer novos negócios com o Brasil. Então, a Copa do Mundo vai servir para projetar ainda mais o Brasil, com todos os problemas, porque um país continental não tem nem tópicos, nem coisa certa, nem só erro. O Brasil é um país maravilhoso, com uma força muito importante, com muito para fazer. E a característica dessa Copa não é só que vem no ano de eleições, mas que vem 2 anos antes do Jogo Olímpico, onde o Rio vai ser projetado. Então, estamos no Rio, estamos sofrendo todos, os cariocas residentes no Rio, nas transformações da cidade, mas, obviamente, tem muito interesse e muita atenção. Essa coisa do Brasil sediar os 2 maiores eventos esportivos, os maiores eventos televisivos do mundo no prazo de 2 anos, vai projetar o Brasil. Tudo o que acontece aqui vai ter repercussão fora. Isso talvez o político brasileiro não tivesse gostado, porque algumas coisas têm repercussão fora e depois tem repercussão dentro. Então, mas vai ser muito interessante cobrir isso. É o começo de uma cobertura, a gente já está cobrindo faz tempo, mas que vai durar até 2016. Então também o chefe da BBC vai voltar aqui no 2016 e vamos ver. Ele já pulou fora das Olimpíadas. Já falou, não, já passa a Copa na Olimpíada. Vai ser muito bonito cobrir os 2 eventos. Eu acho que a imagem do Brasil seguramente sofreu nos últimos meses. Né? Você viu outra realidade, além desse pensamento que o Brasil é só samba, praia e mulheres bonitas. Mas o torcedor ainda está fascinado pelo Brasil e sabe que o Brasil é um país de futebol. Eu tenho vários amigos que falam, isso aqui vai ser a minha questão, um pouco de saco cheio da FIFA também, de várias coisas que acontecem no mundo do esporte que são errados, e que falam assim, isso vai ser a minha última Copa do Mundo que vou acompanhar de verdade, porque o que chega de trás
não faz sonhar. A Rússia não faz sonhar e o Catar muito menos. Como pode dar uma Copa do Mundo no Catar? Então, as pessoas lá fora sabem que o Brasil é um país fascinante, um país extremo, mas todo mundo quer assistir nessa Copa do Mundo porque vai ser um espetáculo incrível. Quer dizer, é a última Copa de uma fase, né, de um capítulo das Copas do Mundo, talvez, né? Porque a Rússia realmente é triste. E o Catar não... É visto por muitas pessoas, eu vejo isso na Inglaterra, estava em Inglaterra há pouco tempo atrás, com tipo o casamento perfeito. Brasil é a Copa. Né? Eu cheguei, depois de 20 anos morando aqui, eu cheguei na conclusão que a única relação madura possível com o Brasil é uma relação de amor e ódio. Eu acho que no próximo mês o mundo vai aprofundar muito a tua relação com o Brasil e vai achar mais motivos para amar o Brasil, mas mais motivos para odiá-lo também. Muito bom. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que avalia as dificuldades dos jornalistas estrangeiros na cobertura da Copa do Mundo. Emiliano, estamos vendo aqui que nós estamos terminando um capítulo, e esperamos que terminemos de forma gloriosa, um capítulo na história das Copas, e também isso implica numa mudança da estrutura administrativa, política, institucional, tudo, né? Deve mudar tudo. Inclusive a famosa FIFA. Veja bem, é curioso porque, não sei se todo mundo sabe, a FIFA tem sede na Suíça, em Zurique, e é considerada na Suíça uma organização sem finalidade de lucro, uma organização quase uma organização humanitária. Humanitária para quê? Para quem? Não paga imposto. A FIFA é assim também um comitê olímpico. E a FIFA tem uma rigidez mental na organização dos grandes eventos esportivos, achando que todo mundo é o mesmo, achando que o modelo, o famoso padrão FIFA, tem que ter a mesma regra em África, em Ásia, em Europa, no Brasil. Eu gosto quando esta rigidez mental é quebrada por orgulho e para a identidade de cada povo, nesse caso do brasileiro. Eu acho que a Copa do Mundo na Rússia vai ser muito aburrida, não vai ser interessante e não vai ter esse contorno que faça a Copa do Mundo um evento especial, porque a FIFA, com essa rigidez, ela se beneficia, em realidade, dos rebeldes de futebol, dos atos não automáticos, que não estão no roteiro. O cabeçaço de Zidane na final na Alemanha, a mano de Maradona no México. Esses são os grandes momentos de futebol, que são momentos de loucura, de instinto. Esses mesmos momentos que a FIFA acha que sejam ruim. Tomara que tivesse momentos, talvez um apagão no meio de um jogo e depois começa de volta o jogo e o time que estava perdendo 2-0 recupera e ganha 3-2. É isso que a gente quer contar. Então, vamos aproveitar no máximo essa Copa do Mundo, porque vai ser a última Copa do Mundo realmente gostosa para ver, para curtir. Com todos os erros e toda a dificuldade, mas vai ser um espetáculo. E o futebol é isso, um grande espetáculo social, esportivo, cultural. Acho que o mundo, a Europa, todo mundo que vai ver a Copa do Mundo no Brasil, espera isso. Na Rússia vamos ter como um jogo olímpico de Sochi. Eles fizeram um jogo olímpico invernal numa localidade de praia. É como assim se queremos fazer um campeonato de hóquei em Fortaleza. Podemos fazer, mas não vai ser bonito. Na Alemanha o negócio é mais organizado, a estrutura esportiva não é menos falha, digamos, como a nossa, não é? Como é que é? Na Alemanha, uma coisa interessante, outro dia, o povo alemão de Baviera rechaçou a candidatura de Munique pelos Jogos Olímpicos de Inverno. Hoje em dia, também graças ao Brasil, se vê cada vez mais que a FIFA e o IOC não estão organizadas de uma forma aceitável.
Então, deve ter um movimento que esses grandes eventos esportivos sejam gerenciados por outras United Nations ou outros organismos, e dá para ver que tem agora que as pessoas tomam mais consciência se um grande evento realmente deixa um legado pela população e não só pelas contas das pessoas da FIFA ou da IOC. Então, isso é um bom movimento agora. Vai realmente mudar a FIFA e o Comitê Olímpico Internacional. Vai ser difícil mudar esses organismos, mas vamos torcer que vai acontecer. Até que o Walker, desculpa, ele se deixou escapar uma vez na coletiva de imprensa, vai ser muito bom, porque é melhor fazer uma Copa onde tem regra democrática meno democrática, como na Rússia, no Catar. Dizer, é melhor fazer uma Copa em um país autoritário, onde não tem protesta e não tem nada. Então, lamentavelmente, acho que a FIFA escolheu justamente Rússia e Catar para ter 8 anos de paz, de sossego, de tranquilidade. Agora, seria muito bom um movimento para boicotear, para dizer, Copa do Mundo no Catar, por lo menos não é possível jogar lá. Tim, a BBC que deu a primeira grande sacudida no prestígio da FIFA, não é? Sim. Com as denúncias, sim, com os escândalos, não é? Inclusive, respingou no Brasil, né? Avelange. Para mim, a coisa fascinante do ambiente político da Copa das Confederações foi que a gente estava vendo um país mudando na frente dos nossos olhos. O sentido dessas mudanças vai tomar, eu acho que não fica exatamente claro ainda. Mas uma consequência desse movimento do povo brasileiro, eu acho que é mudanças no futuro de mega eventos esportivos. Eu acho que a FIFA já declarou que não se sente alvo dos protestos. Mas, de uma certa forma, embora a maioria dos protestos estão em cima da organização das falhas brasileiras, também a relação entre FIFA e o país sede está sobre os holofotes como nunca antes. Claro. Vocês se sentem amparados pela mídia brasileira? Quer dizer, vocês usam a mídia brasileira como referência? A organização dos nossos jornais joga para um tipo de público que não está interessado em política, está interessado no gramado, nas 4 linhas, e as coisas não repercutem. Vocês acham que a mídia brasileira vai poder servir como uma referência para tudo, para o jogo e para as consequências? Eu acho que também está mudando um pouco isso. Tá? O Tim e eu também, às vezes, participamos de um programa na Sport TV que se chama Redação, e aí eu tenho a impressão que aí se critica bastante os erros do Brasil. É um programa para torcedores, também se mostram coisas bonitas do esporte, mas também se fala dos problemas. Então, eu acho que através desse processo a mídia brasileira também está mudando um pouco. Eu tenho muito respeito. Eu acho que os problemas, às vezes, são, como eu falei antes, uma falta de contexto internacional. Mas dentro da tradição da mídia esportiva brasileira, tem pessoas, o Juca Kfouri é um grande exemplo, de pessoas usando o esporte de uma maneira didática para examinar questões sociais e políticas. Eu acho, de uma certa maneira, se faz isso no Brasil bastante melhor do que em alguns outros países. Então, uma tradição porque eu tenho muito respeito, só que às vezes falha pela falta de conhecimento internacional. Falta de referências, talvez, não é? Eu acho que é paradoxal, porque às vezes os problemas sociais são na mídia esportiva e não são no primeiro caderno. E essa é uma coisa muito particular, sobretudo quando o jornalista, digamos, a coisa mais perigosa na imprensa não é a censura, mas é a autocensura, quando o jornalista já sabe que determinada coisa é melhor não escrever, é melhor não mostrar. Eu fiz um documentário no 2002 sobre o removido da Copa, que foi para a TV suíça e a TV francesa. E fui no Metro Mangueira, que é uma pequena favela que foi destroçada perto do Maracanã. E estava um senhor que já virou um símbolo, porque sua casa era a única casa em meio do escombro. Agora essa casa já não está mais.
E ele me falou, não, aqui nos últimos meses veio a TV danesa, a sueca, a espanhola, veio a TV americana. Eu falei, o Brasil, sou ESPN, sou a mídia esportiva. E ele era uma voz que tinha que ser escutada, e foi escutada em todo o mundo, essa casa, essa pessoa. É um símbolo. É um símbolo no mundo, mas a grande mídia brasileira não esportiva não foi para lá, não é interessante. O problema é quando os grandes grupos viram parceiro e vendem um produto. Ao vender um produto, você tem que falar que o produto é bom. Não pode falar a falha do produto, não pode falar que atrás desse espetáculo também tem remoções, tem problemas. Tem pessoas que sofrem por isso. Então, aí, acho que a autocensura é a maior doença que pode ter um jornalista. Cioè, não ir mais lá, não usar, não procurar outro referente. Eu acho que sim, no jornalismo esportivo brasileiro, acho que se encontra uma janela de liberdade e de objetividade mais forte e mais constante que no primeiro caderno. Agora, tem um assunto que nós aqui no nosso programa temos levantado e levantamos sempre nas Copas do Mundo, que nós já acompanhamos várias nesses nossos 16 anos de vida, é o seguinte, é essa coisa das exclusividades, quer dizer, que fica um negócio muito elitista, não é? E as TV, e a TV e o rádio, a mídia estatal, pública, ela fica excluída, não é? Na Argentina parece que agora há uma determinação que as TVs, rádios públicas vão ter liberdade de transmitir, que eu acho, de todas as transformações da Argentina, eu acho que essa é boa. Futebol para Todos, é um programa que já existe faz 4 anos, que tirou o futebol argentino, campeonato da abertura e clausura, 2 campeonatos do futebol argentino, tirou da TV paga para a TV pública. Então, o torcedor argentino vê todos os jogos, porque a escalação vai de sexta-feira até domingo, então não tem um jogo que acontece no mesmo momento do outro, então você vê 10 jogos contemporaneamente. Agora, esta lei tem uma motivação política, porque o grupo que transmite era o grupo Clarín, que era o grupo antagonista do governo. Então, se faz um favor no povo, o torcedor vê gratuitamente a televisão, mas também foi uma medida política para enfraquecer muito o grande grupo mídia opositor. A Alemanha, a grande mídia, quer dizer, a mídia eletrônica, não é? Ela é estatal, não é? Rádio. E os direitos das Copas do Mundo sempre foram pela televisão pública. Desta vez também a ARD e ZDF vão transmitir juntos. Primeira vez que eles alugaram um estúdio juntos, uma cobertura em Copacabana, como é um pouco caro, né? Daí até a ARD e ZDF se juntaram para só ter uma sede. Tirar o esporte das televisões públicas também é um perigo, né? Porque se você faz tudo isso a pago, o interesse vai diminuir. A gente vê isso, por exemplo, como boxeo. O boxeo que foi um esporte de massas, hoje em dia é um esporte a pago. Na maioria dos países tem várias federações e o boxeo já não é o que era. Então eu acho que uma Copa do Mundo na Alemanha, por exemplo, que se só fosse retransmitido na televisão a pago, seria um escândalo. E na Alemanha, a seleção alemã, uma Copa do Mundo, está considerada como um bem cultural que é para todo mundo. Do Estado, né? Do público, da sociedade, né? Isso. Mesma coisa na Inglaterra. Tem uma lista de eventos que são protegidos, que tem que passar na televisão pública. Para quanto tempo, eu não sei, porque, obviamente, a força da mídia particular está doido para reduzir aquele lista, mas, por enquanto, a Copa tem que passar na TV aberta. É importante só dizer que a TV pública, por exemplo, na Suíça, na Itália, que é o meu caso, é paga. Dizer, você paga um imposto para a TV pública. E na Suíça, quando você compra um televisor na loja, já automaticamente é denunciado e vai um inspetor a controlar. Não, a BBC era assim, não sei se ainda é uma forma de pagar, mas você paga por todo um serviço, não paga para ver um jogo. Você paga para ter uma televisão pública que tem que ser eficiente no lado do cidadão e tem que assegurar uns eventos que são considerados de interesse público. Rapidamente, um minutinho para cada um, para encerrar. O que vocês esperam agora? Daqui a pouco nós estamos com as nossas camisas. O meu jogo preferido da Copa de todos os tempos é Uruguai-Brasil.
em 50. Não porque o Brasil perdeu, nada disso, mas porque os jogadores dos dois lados, eles ficaram amigos para décadas, décadas e décadas. Isso, para mim, é um símbolo da força silenciosa de futebol, de fazer amigos de povos diferentes, distantes. Tomara que no próximo mês, muitas amizades novas são consolidadas. Eu acho que essa Copa vai mexer com muitas pessoas. O treinador alemão, Joachim Löw, ele chegou aqui na Copa de Confederações, ele viajou, e ele fala uma palavra sobre o Brasil que em alemão é Urkraft, que significa uma força original, uma força de origem, que ele encontrou aqui em várias coisas. Aqui tem uma paixão, tem um clima, tudo vai ser diferente, tudo vai ser extremo. Não sabemos o que vai acontecer nessas semanas e eu acho que vai ser uma aventura fascinante, tomara que pacífica e tomara que gostosa para todo mundo. Emiliano. Eu também, eu quero ver estádios cheios, quero ver o torcedor brasileiro ir apoiar a seleção de Bósnia, de Nigéria, da Argélia, quero ver, por exemplo, em Salvador, apoiar a seleção africana, se vão jogar lá. Quero ver as pessoas que escolhem torcer para a Coreia ou para a Rússia. Dizer, o Copa do Mundo é um extraordinário veículo e possibilidade também para mexer pessoas, para fazer que em Manaus se conheçam coreanos, ou que em Curitiba chegam belgas. Então, fazer amizade. O povo brasileiro é muito hospitalário e muito apaixonado por futebol. Então, acho que esse conjunto entre a hospitalidade, pessoas de fora que nunca tiveram imaginado vir para o Brasil, se não fora para a Copa. E conhecer a curiosidade também, não importa em que idioma falamos na língua das senhas, mas eu acho que isso vai ser o legado maior. E esperamos ter jogos bonitos. Todos os grandes craques estão aqui, não tem excusa. A parte Ibrahimovic, sei lá, mas todos os grandes craques do mundo estão aqui e todo mundo quer ganhar no Brasil. Ganhar no Brasil é, como um diretor de orquestra, estar no melhores teatros do mundo. Muito bem, chegamos ao final desta belíssima edição do Observatório. Quero agradecer a presença dos jornalistas Tim Vickery, da BBC, Emiliano Guanella, da Sky Itália e de La Stampa, de Turim, Raf Itzel, das rádios e TVs europeias. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa, pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler o jornal do mesmo jeito. Uma boa noite, boa Copa.